E rapaziada, algumas semanas atrás ficou bem alta, principalmente no Twitter, o assunto sobre IA, nesse caso arte IA. Uns eram a favor, outros eram contra. Artistas deram sua opinião sobre desenho IA, que a gente tem que concordar, né? Desenho IA não existe, arte IA, desenhista, artista IA não existe, tá? Então eu acabei fazendo um vídeo sobre, há 2 semanas atrás, IA não faz isso, onde que nesse vídeo eu explico e eu dou minha opinião sobre. Tem algum momento do vídeo que eu mostro alguns artistas que eu recomendo vocês, eu até mostrei alguns desenhos com alguns artistas que eu sigo no Twitter. Aliás, eu agradeço a todo mundo que assistiu aquele vídeo, principalmente os artistas, né, que foram lá comentar, compartilhar no vídeo também. Mas dessa vez eu queria dar espaço pros artistas. Então eu acabei chamando com os artistas que eu citei naquele vídeo para dar sua opinião nesse vídeo aqui. Então esse vídeo aqui é 100% focado nos artistas e as suas opiniões. Vou estar começando com um amigo meu que eu não vou estar mostrando o nome, mas ele acabou comentando o seguinte: depende, porque é aquilo. A IA é um recurso muito interessante por um lado, mas problemas em outros. Aquele caso da IA com o estilo do estúdio Ghibli, a IA simplesmente pegou o estilo do estúdio sem permissão nenhuma para ir lá e aplicar em qualquer imagem. Para mim isso é um roubo na cara dura do estúdio, tanto que o próprio estúdio Ghibli foi lá e pressionou os caras eles pararem com isso. Mas o problema não é o povo que estava usando IA, até porque o povo só usou como meme e não teve um povo que se diz artista se espumou pela boca. Por um lado é compreensível a revolta, mas não em cima de quem usou, e sim de cima de quem fez. Reclamar que a IA pode tirar emprego ou até substituir, por exemplo, um artista, coisa que é extremamente difícil. Uma IA só faz a imagem, mas a arte ela tem um sentido próprio, uma marca única do artista que faz. A IA só replica o estilo de um estúdio em cima de alguma imagem que tu envia. Mas ninguém pensa que quando pirateiam algum jogo ou vem algum filme online, eles podem estar prejudicando empresas e pessoas que suaram para fazer uma obra ou jogo. É hipocrisia eu falar que usar a IA do estúdio Ghibli é errado, sendo que eu baixo o filme online e eu tô usando o Hydra Launch para baixar jogos, sabe? No final das contas, eu acho que a IA é um problema em um certo ponto, pois sim, ela rouba e replica em segundos o estilo de um artista que se esforçou muito para criar o estilo próprio, mas ainda sem nenhum crédito. Mas o povo é muito burro em querer atacar quem usou a IA, sendo que a pessoa normal só usou pro meme e não tem culpa disso. Então pro próximo vai ser o Brian, ele mandou um áudio aqui no Twitter e vamos estar escutando a opinião dele. Salve Renan, tudo bom? Olha, eu acho que às vezes por um lado não é um problema tão grande assim. Se você usa ela pra fazer piadas, pra zoar com seus amigos, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas também tem um lado que as pessoas estão levando pro profissional. Várias empresas estão usando IA pra fazer desenhos, pra fazer propaganda, e isso eu acho paia. Resumindo mais ou menos o que eu tô querendo dizer, se tu usa IA pra zoar com seus amigos, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas se tu usa dizendo que tu fez a arte, isso eu acho paia. Até porque as IAs nunca vão chegar perto de um artista. Nenhum robô chega aos pés de um artista que estudou por anos. É isso. Se for pra vídeo, oi gente, tudo bom? Deixa like pro vídeo Renan. O próximo é a Dante. Para mim, a IA ser utilizada como desenhos e artes é sim um grande problema. Praticamente, a IA rouba as artes de várias pessoas que se esforçaram de verdade, onde deu seu tempo, esforço e dedicação. Eu, como artista, sei bem o esforço que damos para aprender a melhorar nossos traços e colorações, onde botamos suor e muita cabeça para isso. Praticamente estudamos em algo que é nosso, que possa ser único, podemos utilizar para não só para nosso agrado, mas também para o lucro. E ver que pessoas simplesmente estão desvalorizando todo esse esforço só para ter alguma arte de graça totalmente distorcida, roubada e sem vida, é uma situação muito decepcionante. Tem casos que pra mim não tem problema. Apenas uma pessoa que quer mostrar uma artezinha legalzinha pra alguém da sua família, coisa boba que não machuca ninguém, é um caso totalmente diferente. Não tem problema algum e é com a pessoa. Não vai machucar ninguém. Casos que roubam para fazer mangá, livro e artes e dizer aqui, arte que eu fiz com muito trabalho, é muito irônico. O próximo é o meu parça, Manotorajo Delarte. Oi, rapaziada, Delatinha aqui. Vou falar aqui minha opinião sobre as IAs, né? Eu acho que deveria ser regulamentadas as IAs, pelo menos algumas, porque é paia ver que as IAs estão roubando nossos trabalhos, né, mano, dos nossos artistas, man. Eu deixaria só as IAs de texto, pro chat GPT, Grok, mas eu já tiraria a função das imagens, né. Uma coisa que tem que ser regulamentada, as imagens, sim. A IA só poder utilizar
as imagens do autor somente com autorização deles, sendo que eles teriam a opção de pagar esses artistas para pegar as imagens para treinar os robôs, o que mesmo assim eu acho difícil, né, dos artistas em si aceitarem, porém daria mais poder aos artistas escolherem se as artes deles vão ser utilizadas para treinar essas IAs ou não, né? E pelo menos esses artistas receberiam algo em troca, porque hoje em dia as IAs só roubam a gente, né, praticamente. Então, pelo menos a gente ia receber algo em troca de pegarem os nossos desenhos, né? Não que você seja obrigado a aceitar, mas pelo menos você teria mais poder. Não vejo problema também quem usa as IAs para uso pessoal, para ver como ficaria sua ideia em uma imagem, né? Mas a galera que usa, tipo, a Piracanjuba, empresa gigantesca que poderia facilmente contratar um artista, usa AI pra economizar, tipo, o quê? R$100 no máximo. AI de voz também eu sou contra, porque a maioria só vai usar pra facilitar os golpes, né? Pra clonar a voz de um familiar, eu não acho que ajudaria pra outra coisa, eu não acho tão útil. E AI de música, tipo Suno, também só serve pra zoeira, porque as músicas são meio inconsistentes, não dá pra usar de maneira profissional, só pra zoar. Tipo, você quer fazer uma música falando que você é terraplanista, sei lá, e aí tu usa o Suno, tipo, pra zoar. Inclusive, dublagem AI você tem que estar muito pobre mesmo, porque tem muita gente que se disponibiliza pra fazer dublagem, né? Tipo, é muito fácil achar dublador por aí. Pra você usar dublagem AI, você tem que estar muito baixo, assim, sério. Mas eu acho que é isso que eu tinha que falar, e volto pro vídeo aí. Tamo junto. O próximo é da Cole, vou chamar ela assim porque eu não vou pronunciar o nome dela por completo. Então, ela comentou o seguinte: muita gente se confunde achando que artistas são contra a tecnologia ou o avanço dela, o que é mentira. Os artistas, nenhum em geral, são contra o uso de IA generativa. Por exemplo, o ChatGPT ou o Clock, porque, primeiro, essa a IA rouba e utiliza o estilo dos artistas. Isso sempre é missão deles, para produzir as suas, entre aspas, artes. Segundo, essa tecnologia usa de forma livre e sem restrição e extremamente perigosa tanto para artistas quanto pessoas comuns. Terceiro, gasto energia para manter os servidores dessas IA são absolutamente altos, realmente, porque tem IA que gasta bastante, não sei como, mas isso afeta. Vale ressaltar que culpa não deve ser jogada nas pessoas comuns, e sim nas grandes empresas. Elas investem cada vez mais nesse tipo de tecnologia, predatoria, e também nos governos por não regulamentar esse tipo de tecnologia. Enfim, como uma opinião pessoal, acho meio triste que estilos como do estúdio Ghibli e da Pixar, que são estilos tão marcantes, terem sido roubadas dessa maneira. Para mim, de forma pessoal, meu estilo artístico faz parte de mim, faz parte não só da minha personalidade, da minha humanidade. Também acredito que sua humanidade roubada dessa forma por puro egoísmo é muito triste e um pouco desumano. Enfim, é isso. Próxima é da Liz, que mandou no Discord. Eu tenho a visão que o gerador de imagens não é a única coisa, não vai ser nunca. Eu tenho a visão de que o gerador de imagens não é e nunca vai ser uma arte, mas não deveria ser demonizado tanto assim quanto é no momento. A IA não vai roubar o emprego de artista nenhum, incluindo arte e técnicas como game dev. A IA vai substituir trabalhos de seres humanos que têm dificuldade em imagine um futuro onde a IA vai fazer todo o trabalho de alimentar os seres humanos usando apenas dinheiro público, mas enquanto ao gerador de imagens. O gerador de imagens pode ser usado para representação visual de algo ou algo que a máquina quer explicar, referências de estudo, exemplos visuais até diversão, como sendo feito agora. E o dito, pega um lápis e aprenda a desenhar. Eu sou um artista, mas tem gente que simplesmente não tem a mesma vontade de aprender a anos de experiência, ou sequer tem dinheiro no bolso para pagar um artista para fazer um simples meme. O problema é usar o tal gerador de imagens para uso comercial. Eis, aquele maldito coelho da Páscoa das Americanas. O uso comercial não deve ser feito com IA. E sim, eu até nem ligo se o produto é casual, como uma empresa de lavar a jato, sei lá, exemplo aleatório. Mas se for um produto que existe obra artística, como entretenimento, vídeo, filmes e animações, então entra a questão de carinho e uma passagem de uma mensagem pela obra, que é muito desvalorizada se a IA é usada. Conclusão, não desmonize a IA, mas também não vai achando que é arte. Não odeie ninguém, e Deus abençoe. Algumas curte. O próximo é do Maço. É meio que óbvio que a IA só vai melhorar as coisas, e mais, e vai chegar um ponto que não vai dar mais pra saber o que é desenho humano e o que é IA. Eu não costumo ficar brigando com isso, porque não tem
tem o que fazer. Mas mesmo assim, isso não deixa de existir pessoas com bom senso que apoiam os artistas pequenos, que merecem conhecimento e recursos. Odeio a IA, pau no dos robôs. Tá aí, manda salve pro Marcelo. Marcelo, salve. Agora o próximo é do Mano Otex, que mandou aqui no Discord também. Bem, minha opinião sobre IA em geral é inegável que essa evolução tecnológica é incrível de uns tempos pra cá. A IA evoluiu muito e tem sido uma ferramenta incrível para trabalho. Porém, devemos entender que também é algo preocupante. Algumas pessoas entendem que a IA pode substituir completamente todos os trabalhos feitos por humanos. E sim, alguns trabalhos serão substituídos por máquinas. Isso já acontece na história humana. Porém, máquinas ou IAs não terão aquilo que um ser humano tem: alma, sentimentos e personalidade. O trabalho de um artista não é apenas fazer algo bonito ou apresentar algo para o público, mas também demonstrar seus sentimentos pensando ou forma como você vê o mundo ao seu redor. Também fazemos o trabalho de entregar e fazer alegria com a nossa arte, sendo ela visual, musical, literária ou qualquer outra expressão artística. Eu entendo também que o argumento de alguns que querem que a IA faça o trabalho de alguns artistas, porque a obra possui pautas políticas, sinalização de virtudes, pautas ideológicas, representatividade forçadas e etc. Porém, essas que dizem artistas não querem entregar ou fazer algo divertido, mas sim fazer algo apenas política. Também devemos entender que um artista se dedica parte do seu tempo para fazer sua obra ou melhorar, enquanto a IA apenas copia algo que foi processado ao longo e demorado de um artista. Não devemos ser substituídos por uma máquina, mas sim controladas. A IA é uma ferramenta e não um material substituído. Também entendo o argumento de algumas pessoas que falam que artistas também copiam, porém pegaram inspirações de outros artistas. Isso é um aprendizado e leva tempo, esforço e dedicação para aprender certas coisas. Esforço e dedicação é algo que uma IA não possui. Se alguém gera uma imagem por um plot de comando e depois fala que ela fez a arte, é uma mentira. Você não é artista ou desenhista por fazer isso, porque primeiramente foi a IA que fez. Você deu os comandos e seguinte, a IA copiou de outros artistas, não levando tempo e esforço de alguém que faz realmente do zero, tá certo? E a gente vai parar pra pensar que uma IA pega a coisa dos outros e o cara ainda tem a ousadia de falar que foi ele que fez, é vacilo, né? Se a gente for parar pra pensar. O próximo foi no Twitter também, a maioria dos artistas foram no Twitter mesmo, mas vai ser do Mano Pinheiros. Aí, Renan, tudo bem? Então, a minha opinião sobre as IAs generativas é que eu entendo quem usa essas artes pra diversão ou quem usa pra poder ter ideia do que desenhar. Eu até entendo. O meu problema é quem usa essas artes pra poder substituir os artistas, tipo, com trabalhos que poderiam ser feitos por pessoas, sabe? Como uma empresa, por exemplo, quando ela usa, sabe? Porque não perdem emprego, mas eles estão perdendo uma oportunidade de fazer um trabalho que está sendo feito por uma inteligência artificial. E tem outra coisa que eu me lembrei, que é aquilo da IA roubar o trabalho dos outros, porque a IA ela não cria nada do zero, diferente do que eu acredito que algumas pessoas pensam. A IA ela pega coisas de artistas de verdade, tá ligado? Por exemplo, essa IA nova do Estúdio Ghibli, ela pegou os trabalhos do estúdio, sabe? Então ela não criou aquilo do zero. É aquilo, tudo ainda precisa de um trabalho humano pra funcionar. Mas as pessoas querem pegar a IA pra substituir o trabalho humano até naquilo que é pra ser criativo, porque os robôs foram criados pra fazer o trabalho chato pra gente. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que tem mais coisa pra falar, só que eu não tô lembrado agora. Agora é do Mano Tony Reverso, meu parceiro também de longa data. Vamos lá, a opinião aqui do Tony sobre as IA, né? Vamos lá, sendo curto e grosso, eu acho uma bosta, tá ligado? Mas em que sentido? Bom, vamos primeiro definir o que é a IA. Basicamente a IA é um sistema que faz, tipo não só mas a IA especificamente de arte e de imagens, né? Ela basicamente é um sistema que providencia imagens pra você a partir de um prompt, né? Um comando que você dá a ela, né? Por que eu acho paia? Em primeiro quesito, né, muitas dessas IAs, né, porque não é só uma, né, são várias, né, utilizam do banco de dados da internet, né, que é onde, vários artistas postam suas artes, né, e tal, e quem utiliza isso, é a própria IA, tá ligado? Ela pega sem a permissão dos próprios artistas em si, né? Claro que tem certas IAs que utilizam um banco de dados próprio, tipo a IA do Photoshop, né? Mas, a princípio, a maioria rouba, né? E isso abre margem pra
acho que umas 3 coisas, né? A primeira é, tipo, o uso, tipo, pra pessoa dizer, é meu, tá ligado? Não é necessariamente, não é seu, porque, primeiramente, é de propriedade da IA, né, pra início de conversa, né, tipo, legalmente dizendo, mas também tem outras questões legais envolvendo, né, tipo, com a questão do próprio roubo, ou seja, como é que isso vai ficar, tá ligado? Além disso, tem outro problema, né, que é, por exemplo, gente usando pra, como meio financeiro, né, inclusive vendendo arte de IA, ou as próprias empresas substituindo, né? Porque a princípio não era para IA substituir o artista, né? E sim o artista utilizar a IA tipo, uma ação como uma ferramenta, tá ligado? Tipo, para pegar referência ou até de estudo, né? Que não recomendo muito porque ela comete os erros graves, né? Mas bom, basicamente é isso que eu acho, tá ligado? Tipo, contanto que não seja utilizado dessas maneiras complicadas, né, que eu acho, pois envolve realmente questões de direitos autorais e até um uso errôneo, né, da própria IA, né, cai nisso, tá ligado? Mas, a princípio, eu não acho que o mercado de artistas, né, irá morrer mesmo com a IA no meio tipo, inserido no mercado de trabalho, que eu acho paia, né? Isso realmente precisa discutir de alguma maneira, tipo, não sei se por alguma lei ou de alguma maneira, né, tipo, como é que vai andar isso, né, mas, eu não acho que, tipo, ele pode diminuir, mas não acho que vai morrer. Como eu vi num vídeo do Desenho Mestre, né, tipo, por exemplo, o mercado de jogos de tabuleiro ou de card games, tá ligado, não foi extinto, né, com a vinda dos jogos eletrônicos, né, pelo contrário, ultimamente, tipo, nos últimos anos cresceu muito mesmo. Então, tipo, se os artistas conseguirem se manter em uma comunidade, tá ligado? Não como uma bolha, porque uma bolha exclui, né? No caso, né? Uma bolha, ela é fechada e não e exclui, né? Já uma comunidade inclui, ela interage, tipo, de maneira saudável, tá ligado? De um modo que, tipo, faz com que, por exemplo, o mercado próprio dela movimente, né? Pelos próprios artistas. Então é isso, né? A minha opinião, no geral. Um abraço aí pra você, né? Um abraço aí pro pessoal aí do vídeo, né? E é nóis, me segue aí no Twitter. E cobra minhas comissões. Próximo aqui no Discord foi da Topi Chains, não sei pronunciar, não sei se falei certo. Ok, então, eu honestamente não tenho nada contra IA, dependendo da situação, mas como é sobre desenho, eu realmente não gosto disso, já que isso pode realmente afetar o trabalho de alguns artistas, já que tem empresas usando IA para ilustrar até um livro infantil. De fato, mas o resto é de boa. Mas eu entendo caso você quiser fazer um desenho de IA só na brincadeira, mesmo que seja IA, pois a IA rouba artistas. Mas minha honesta opinião, só não use para ganhar algo em troca. Eu mesmo uso IA para certas coisas, normalmente para conversar no Karate. Então meio que eu sei da parte ruim e a parte, entre aspas, boas, mas na parte da arte é ruim, é gigantesca. Então meio que não dá pra defender a IA por 100%. Olha, eu vou ser sincero com vocês aqui, tipo, não é o mesmo assunto sobre IA, mas é sobre esses personagens. Tipo, tem gente que leva até isso a sério, mano, conversar com um robô, e ainda mais se for pra parar pra pensar em uns casos aí que envolveu isso, que não acabaram em coisas boas. O próximo é no Twitter de novo, é o Fog. Mano, eu acho que não é a porra de uma ferramenta de arte, não é algum tipo de nova arte, não é nada sobre isso, porque moedas prompts são pegos de imagens jogadas na internet e é como se fosse um banco de dados e que eles pegam e colocam o prompt X e lá eles criam a partir de várias imagens dentro do banco de dados outra imagem. E criar nem é um bagulho certo, né? Porque já é a partir de uma outra imagem. E fazer isso, normalizar que grandes youtubers, influencers, empresas, pessoas normalizarem que usar esse tipo de ferramenta, entre muitas aspas, como se fosse uma opção para artistas, é ridículo, é matar é cuspir no prato que comeu, assim. Por exemplo, você vai lá e você faz um bagulhinho de IA da sua namorada com você, tá ligado? Mano, eu não acho isso ridículo, tá ligado? Eu acho o influencer que posta isso ridículo, porque você tá, querendo ou não, tirando a oportunidade de trabalho de alguma pessoa menor que poderia ter feito isso, poderia ter tido a oportunidade de fazer de alguma forma
que não seria roubo, porque querendo ou não é um estilo de roubo. Fazer imagens, criar imagens do zero, entre muitas aspas, é uma forma de roubo, de tanto da propriedade de imagem do artista, propriedade criativa, e fazer a partir de uma outra imagem, além de, também é um estilo de roubo, porque está tirando o estilo de algum outro artista, né? Que o que se fudeu aí foi o mano do Estúdio Ghibli, que simplesmente destruíram, o próprio, ele mesmo falou que destruíram o estilo dele, que obviamente em geral que eu mais fico puto assim, com certeza é a parada do artista do influencer grande que divulga isso como se fosse algo normal, cara. Isso me deixa muito puto, mano. Porra, caralho, isso aqui me deixa mais puto. Artista, o influencer grande que vai lá e posta assim, eu fiz isso com IA, eu fiz um filtro comigo e tal. Mano, eu não ligo de alguém comum ir lá e fazer o bagulho e ficar quietinho na dele, tá ligado? Fiz com minha namorada aqui e tal, tá bom, porra, foda. Tem o Picrew, aí o Picrew faz quase a mesma coisa. Aí mesmo o vagabundo vai lá e faz e posta, tá ligado? Porque ele não entende, porque ele é burro, ele não entende que a dimensão que ele tem. Mano, vamos pegar o Luba aí. O Luba, ele tem uma dimensão de pessoas com vendo o perfil dele, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, gigantesco. O Luba é um dos maiores influencers que já pisaram aqui no YouTube BR, em geral. E o vagabundo vai lá e me posta um bagulho assim, tá ligado? Essa divulgação, é a cultura de achar que isso é normal, que é uma opção artista. Não é uma opção de artista. Você não pode colocar o artista na mesma tabela do que uma ferramenta IA, que nem a ferramenta é, porque não é. É muito puto, é um bagulho muito, muito nojento, assim, não. Porque pisa em qualquer tipo de artista novo, mano, é um bagulho que com a divulgação disso, dá a impressão que é normal você fazer toda essa porra e achar que é seu, tá ligado? E, mano, é ridículo, assim, você coloca numa frase, você fica até triste, assim, tá ligado? Quando fica tão banalizado isso, e essa divulgação de IA pra todo lado, e IA é filtro, que principalmente parece que está dando uma alternativa ao criador realmente, né, do Estúdio Ghibli, ou o artista que realmente faria algo pra você, tá ligado? Porque é roubo. A próxima é aqui no Discord também, mandou um áudio aqui no Discord, mas é a IA, não vou saber pronunciar o nome dela por completo, então vou chamar pelas duas primeiras letras mesmo. A IA retira o emprego de artistas, muitos e muitos, sendo na parte de design, dos criadores, entre outros, até mesmo a parte de escritura, né? Não só o de desenho. A IA tá prejudicando muita coisa. Ela é útil em várias partes, obviamente, mas não pra roubar o emprego de artista. Tem tanta gente aí que precisa desse dinheiro, que vive disso, vive desse emprego de desenhos. E aí vai lá o idiota, usa a IA pra fazer o maldito de um desenho e fala, olha, fui eu que fiz, fica melhor do que um artista de verdade. Gente, pelo amor de Deus. Olha o nível que esse negócio tá chegando. Isso tá demais. Eu realmente não gosto da criação de imagens de IA. Uma coisa é você usar de referência, outra coisa é você pegar o desenho pronto, falar que foi você e jogar na internet lá, né? Também tem essa. Até porque a IA, ela pega o desenho pronto de artistas, às vezes pega até mesmo os que postam no Pinterest, o povo que gosta de postar pra ser reconhecido pelas suas artes. A IA pega todos esses desenhos, monta em um só, e aí vem lá o estúpido e usa. Não querendo xingar ninguém aqui, obviamente. Mas, sério, não usem IA pra fazer desenhos. Contratem um artista, ou caso vocês não tenham dinheiro, tentem aprender a desenhar. É sério, isso é muito melhor. E vocês não vão prejudicar ninguém. Beijão. No meio da gravação, acabei ficando sem voz e acabei esquecendo uma amiga. Agora vou ter que usar uma voz robótica neste trecho, mas tem mais uma amiga que também é artista chamada Sik. Inicialmente, eu não tinha uma opinião muito formada sobre inteligência artificial na arte. O que sempre pensei é que não dá para evitar o avanço da tecnologia hoje em dia. Mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer de qualquer forma. Se até animais conseguem desenhar,
Agora máquinas e robôs também conseguem gerar arte, buscando traços de artistas, coletando dados e tentando replicá-los, como a gente pode ver claramente isso acontecendo, pois as IAs precisam de uma base real para tentar imitar os artistas. O problema é que muitos artistas levaram anos para desenvolver seus estilos, e essas IAs acabam utilizando esse trabalho sem permissão boa parte das vezes. É importante ressaltar que, por trás delas, há alguém fazendo toda essa manipulação e trabalho para a inteligência artificial reproduzir também, é o que acredito. Claro, um bom exemplo foi o caso do estúdio Ghibli, de animação do Miyazaki, o mesmo criador de Totoro, que gerou muita polêmica recentemente. Por outro lado, existem pessoas que não sabem desenhar ou que querem aprender sem ter tanta paciência, mas não conseguem, mesmo treinando por muito tempo ou até pouco tempo. Algumas podem recorrer à inteligência artificial como uma forma de produzir arte mais rápido ou simplesmente como um suporte e apoio. Não duvido que existam casos assim, mas também há quem use de má fé, prejudicando artistas e até iniciantes da área de artes e desenhos também, contando até com desenvolvedores, programadores, etc., gerando imagens erradas, sem precisão ou realismo como deveria para ficar mais humano. No fim, eu não me revolto tanto com isso, porque já aceitei que é algo que faz parte da realidade atual. Convivo com pessoas que utilizam inteligência artificial para facilitar alguns trabalhos. Detalhe, eu mesmo usei o próprio GPT para organizar minha opinião toda bonitinho, ajustei e deixei mais estruturado. Dá pra ver que a gente vai começar a conviver assim. Não sou diferente das pessoas que usam inteligência artificial como suporte, mas nunca uso dela para referência para as minhas artes, e mais como apoio no meu trabalho que eu faço sozinha. Não tenho quase ninguém para ajudar e nem como pagar pessoas de verdade para isso. E acabei indo pro caminho de usar a inteligência artificial como suporte para tanto apoio emocional, desenvolvimento das minhas histórias. O próximo é do Damarin. Na minha opinião, eu não sinto absolutamente nada ao olhar para uma imagem gerada por IA. Mesmo que ela consiga gerar uma imagem em poucos segundos, ela não conseguirá transmitir uma emoção pro espectador. Porque ela não tem um traço marcante e é bem reciclada. A pessoa reconhece uma arte feita por inteligência artificial só por olhar. E até mesmo a inteligência artificial pega as imagens geradas de outra IA ou dela mesma kkkk. Mas também eu entendo que tem algumas pessoas que não sabem desenhar bem ou porque não tem dinheiro para pagar um artista experiente, e é compreensível. E também para zoar com a galera e botar um filtro para mandar para um parente seu. Mas eu acho pai algumas pessoas zombarem de artistas que estão replicando ou ensinando a fazer uma estética sem usar IA. O próximo é do artista MV. A minha opinião sobre as IA é que ela não foi feita para criar desenhos e vídeos, já que ela não tem alma e coração como ser humano. Você entendeu, né? E aí, deveria ser um auxílio e não uma substituição para tudo. Agora o próximo é do Silver. A arte IA pra mim é um negócio sem vida. Tipo, é feito por um robô em menos de 5 segundos. É arte, mas não tem aquele tempero de nossa, estiloso, é só a sensação de vazio mesmo. Enquanto as pessoas que usam arte IA, eu não me importo. É óbvio que eu vou achar super escroto, mas eu vou me importar mesmo assim. Eu não vou brigar com uma pessoa só porque ela usou arte IA num vídeo ou sei lá, outra coisa. Mas mesmo que eu me importe, eu ainda vou me incomodar um pouco. O maior problema de arte é roubar traços de outras pessoas. Isso é realmente uma merda. Resumindo, blá blá blá, eu não aprovo, mas também quer dizer que eu ligue muito também. Se sumisse já era uma coisa, mas se não, tanto faz pra mim. Aliás, eu acho ridículo pessoas brigando com velhos que usam IA. É ridículo. Uma queridíssima pessoa chamada Renan qualquer me pediu uma opinião sobre arte, opinião como artista sobre arte, entre muitas aspas, feita por inteligência artificial. E vamos lá, primeiro tópico disso aí, primeiro assunto. O que a IA faz? Ela não faz um desenho, ela corta e recorta, ela faz uma edição. A IA não faz arte, ela edita. Então é aquilo, por favor, nunca fale que a IA faz arte. Ela copia e cola. Ah, você tá falando que editar não é uma arte. Depende, porque ela não faz. Dá pra saber a diferença, né, gente? Vamos lá, segundo tópico que eu vou falar aqui, que eu quero falar, é tipo assim, é muito fácil você identificar uma IA. Uma coisa que eu sempre vejo é o perspectivo, o 3D, porque a IA, como eu disse, ela não faz um desenho, você vai ver que é uma coisa feita em 2D. Agora, a arte de IA é uma coisa, você percebe que o 3D dela é uma coisa muito simples. O 3D dela é uma coisa tão simples, sabe por quê? Porque ela usa uma textura.
ela usa uma textura, ela não faz um trabalho imenso para aquilo parecer realista ou que foi um desenho. E no banco de imagens que ela consegue fazer, não precisa muito de banco de imagens assim, ela só consegue analisar, já dá pra fazer. Ela faz uma textura, aquilo. Então você percebe que às vezes um quadrado cheio de listra, você percebe que um negocinho cheio de listra foi um quadrado que só botaram ali e esticou, porque ela não tem a imagem naquela perspectiva, mas ela precisa daquela perspectiva para fazer algo para você. Então, uma das maneiras de você ver que a IA nota o 3D dela, porque é muito diferente, ainda mais em coisa digital, né? É muito diferente. E você percebe assim, a arte digital assim, que a pessoa assim, artista profissional assim, às vezes nem vai ter o 3D que a IA usa, porque ela não faz uma arte em perspectiva para parecer 3D, ela usa o 3D. Perceba também mãos, isso que precisa de muito detalhe, porque a IA, como disse, você não precisa, um desenho, você não precisa fazer todos os detalhes. Se ela não tiver o banco de imagens daquela imagem que ela precisa, ela vai tentar fazer todos os detalhes. Isso buga ela. Isso, tipo assim, deixa ela completamente doida. Porque você não precisa fazer, tipo assim, um cabelo. Eu posso só fazer isso. Uma mecha aqui. Não dá pra ver. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a opacidade. Você faz um treco aqui horrível. Não, vou fazer um outro melhor. Um cabelo aqui assim. Ó. Vou fazer aqui uma orelhona. Você entende que isso aqui é um cabelo. Você entende que isso aqui é um cabelo. Porque eu não preciso fazer alguma coisa extraordinária, eu não preciso botar todos os detalhes, ainda mais na arte digital, é muito complicado isso. Você tem que ter uma técnica enorme para fazer isso. E o problema é, aí ela só analisa a imagem. Então tipo assim, eu tenho um treco de cabelo aqui, ela vai colar isso várias vezes até parecer um cabelo cheio de detalhe. Vai apagar o que der, porque ela faz uma edição de imagem. Então ela apaga o que quer e pronto. Então isso, mas como ela analisa a imagem, ela não pensa sobre a imagem. Isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar lá. Então sempre olha os detalhes de lugares que tem muito detalhe. Assim, mãos, dedos, você precisa fazer todos os dedos, fazer todas as mãos. Aí isso buga ela. Então presta atenção no 3D e em partes que tem muitos detalhes. Porque outras coisas, tipo assim, como anatomia, essas coisas assim, dependendo da pessoa, tem gente que acha estranho, né? Mas mais artistas que vão perceber isso, né? Mais artistas irão perceber isso. Então, concluindo, o que eu acho sobre a IA é tipo assim, use, contanto que dê os créditos. Se você for postar em algum lugar, dê os créditos. Isso dê os créditos. Primeiro de tudo, vou ganhar dinheiro com IA. Eu não sei se no Brasil mas tem lugares que coisa feita por IA não tem direitos autorais, porque a IA pega coisa feita por outros. Só que tem uma brecha que eu não vou contar aqui. Só que tem um detalhezinhos assim, sabe, que é muito complicado. Então é mais uma luta aí para fazer com que qualquer coisa feita por IA, não importa a quantidade não importa o quão modificado seja por algum humano, né, não ganhe, não
que não ganhe dinheiro com isso, né? E não dê pra pessoa ganhar dinheiro com isso. Então é isso. Use se precisar, use se não tiver condição, mas dê os créditos, porque você precisa saber o nome da pessoa pra fazer aquela arte, né? Então dê os créditos. Se você tiver condição, contrate um artista, tá? Porque IA não faz exatamente o que você pede, mas um artista consegue fazer o que exatamente você quer, né? Porque a IA você se conforma que aquilo faz igual que você quer. Mas o artista, se você pedir direitinho, fazer as coisas certas, ele vai falar pra você, você vai fazer o que você quer. Então é isso. Essa foi a minha opinião. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, não entendeu. Porque eu sou muito preguiçoso pra fazer isso, que nem roteiro eu tive. Então Renanzinho qualquer. Se você for pôr, edite do jeito que você quiser. É aquilo, né? Fiz um monte de rabisco, expliquei. Então é isso, tchau. Eu sou o Lirink, quase esqueci de falar. Ou sou o louco, ou o gato confiável, dependendo de onde você tá. Mas eu acho que no Twitter e no YouTube tá Lirink. Eu vou ter que mudar lá no server do Discord. Mas se o Renan cortar essa parte, por favor, Renan, coloque o nome ali, Lirink. Corta essa parte, coloca Lirink. Tá bom? Tchau, acabou. Conclusão, a maioria dos artistas são a favor da IA, mas não a favor daquela IA que faz imagens ou desenhos. Outros usam a IA como ferramenta, mas bem longe de foco para desenho ou fazer algo por completo. E com razão, né? Então é isso mesmo, foi um vídeo assim mais básico, mas ao mesmo tempo importante, né? Porque naquele vídeo que eu fiz eu não meio que chamei, sabe, eu não baseei em nenhuma opinião de algum artista mesmo que tava revoltado com isso. Eu também meio que não dei muita liberdade assim, ou, né? Então por que não deixar que os artistas dão sua opinião a respeito disso? Mas enfim, o vídeo é isso mesmo, e é isso. Tchau.